Leite? Quer? Chegou o que eu tanto estava esperando para começar esse planejamento, que é essa agenda nova. Quem gosta de planejamento de verdade, que gosta de planner e de coisas como, por exemplo, papelaria, já viu esse planner aqui, que é o planner Meu Plano Perfeito, da Thomas Nelson. Eu quero mostrar ele para vocês mais de pertinho, mas vocês vão ter que esperar. Só um pouquinho. Agora que a Calice cansou de ficar no meu colo, vamos voltar ao que interessa de fato, que é mostrar esse planner para vocês. Na verdade, mais do que mostrar, né? Eu quero já começar a usar. Eu admito que eu já andei dando uma folheada. Oh, meu amor, você quer voltar pro colo? Eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje. Eu resolvi esperar um pouco para ver se ela saía do meu colo, mas aparentemente essa vai ser a cama dela hoje. E como eu não posso esperar, vamos começar. O que eu tava falando sobre esse planner especificamente? Eu comprei ele porque, sim, eu fui muito influenciada e provavelmente é por isso que eu tô dizendo que vocês já devem ter visto esse planner por aí, porque ele está muito famoso. Não sei se esse ano ou se todo começo de ano ele volta a ficar famoso, mas apareceu pra mim anúncios e, enfim, várias influencers mostrando ele e eu comprei pra ver o que ia dar. Eu costumava ter uns planners diferentes. Eu não tô aqui no momento. Mas não sei se vocês já viram aqueles planners da Tilibra. E eu adorava aqueles planners. Na verdade, eles eram mais bullet journals do que planners em si. Eu fazia muito scrapbook, sabe? De colar gravura, escrever algumas coisas e tudo mais. Eu fiz muito isso na época da faculdade. Só que agora eu estou um pouquinho sem tempo, né? Então, eu resolvi partir para uma coisa um pouco mais prática, com as sessões já pré-definidas, o que é mês, o que é controle de hábitos, enfim. Achei bem legal nesse sentido, porque eu acho que vai ficar bem prático de começar e, enfim, não vai dar preguiça, ou vai evitar que eu tenha mais preguiça de preencher as coisas. Então, eu achei mais prático nesse sentido. Eu vou fazer um review por ele, mas de longe. Já olhem essa capa, que coisa mais linda, gente. A capa é em couro e os detalhes são em dourado. Eu adoro essa combinação, de verdade. As letras aqui são em dourado, tá escrito Ensina-me a contar meus dias. Porque vocês verão, é um planner cristão e, por isso a referência. E, enfim, os detalhes dourados aqui. Meu café já tá até esfriando. Por que eu tava falando que eu achava que era tarde demais para começar esse planner no dia 5, mas talvez não seja tão tarde assim. Enfim, realmente não deu para fazer isso. O final de semana foi bem corrido, a gente foi organizar as coisas aqui de casa e colocar primeiro a casa no lugar, depois os planos, uma coisa de cada vez. E para mim não funciona isso de organizar isso aqui e deixar ao meu redor bagunçado. Eu preciso fazer o contrário, preciso organizar a casa para depois vir para esse lugar aqui ou para o computador também, que tem algumas coisas que eu faço no computador. Então, eu não acho que é tarde demais para começar.
justamente porque esse planner ele é bem volátil, assim. Na verdade, ele é um planner que sugere que você pode começar a qualquer momento do ano. Não é pro começo do ano. Tem umas figurinhas aqui que eu já vou até mostrar de longe. Depois eu mostro mais de perto. Aqui, gente, tem essas figurinhas que eles são 4 cartelas. E aí tem essas 2 cartelas aqui, aliás, me confundi, é uma cartela só, que tem várias opções de colocar o mês. E aí, por exemplo, vamos supor que você compra esse planner e quer começar, sei lá, no mês de agosto. Não tem problema, é só no primeiro mês que aparece aqui você vir e colar a figurinha, porque, como eu disse, ele é totalmente personalizado. Então, você cola a figurinha do mês de agosto e aí vem sucessivamente. E aí, em julho do ano que vem, aí acaba o espaço aqui para você completar. Então, ele dura exatamente um ano, mas não é datado a ponto de você ter que começar ele em janeiro. Você pode começar ele no meio do ano, sabendo que no meio do ano seguinte, naquele mesmo mês, ele vai ter acabado os espaços. Enfim, eu achei muito bacana essa ideia, genial, na verdade. Eu acho que é por isso e por outros motivos também que ele fez tanto sucesso. É isso, tô ansiosa para começar. E aí, começamos. Eu já vou começar falando que uma das coisas que eu mais gostei nesse planner é que ele é dividido por setores da vida, sabe? Então tem as dicas de família, tarefas de casa, cuidados consigo mesma, também tem finanças, relacionamento, leituras, enfim. E eu acho que o mais importante aqui, né, que é esse meu plano com Deus, foi um dos motivos de eu ter comprado. E eu particularmente gostei dessa parte do Lectio Divina, porque ele tem as divisões por dia, de cada leitura, de cada dia. E você pode fazer uma leitura tanto do Evangelho, quanto de uma passagem do Antigo Testamento. Eu acho que até tem algumas aqui do Novo Testamento. Deixa eu confirmar. Eu imagino que tenha. E um salmo. Então, você faz essa leitura durante todos os dias, até o dia 365, e se mantém ali com regularidade no estudo bíblico. Aqui tem algumas indicações de leitura. E aqui, gente, essa foi uma das partes que eu mais gostei desse planner, que é essa parte de atividades para fazer com quem você gosta, ou sozinha, pode acontecer. E aqui tem uma lista de coisas que eventualmente se você quer sair da rotina, quer tentar algo novo, você pode fazer. E eu gostei muito, eu já preciso dar check em algumas coisas que eu já fiz esse ano. E, enfim, eu acho que isso aqui é muito inspirador, sabe? Às vezes a gente fica borbulhado de tantas ideias e não sabe por onde começar, até mesmo para praticar um hobby, coisa desse tipo, e acaba não conseguindo fazer nada. Então aqui tem uma lista de coisas fáceis que dá para fazer. Então eu gosto bastante. E aí, por fim, tem essa roda da vida aqui, que eu achei bem legal também. Aí tem checklist de limpeza. Ah, e a roda da vida, você primeiro vai pontuar cada pergunta que é feita. E aí depois você vai preencher aqui a pontuação que você chegou. Aqueles que têm menos é uma coisa que você precisa correr mais atrás. E aí, para atingir esses objetivos que você encontrar de acordo com a roda da vida, você coloca aqui. E é isso. Essa parte do meu mês é a parte que eu tinha dito para vocês que é bem flexível, porque você pode começar em qual mês você quiser. Basta pegar a cartela, que eu já mostrei, mas vou mostrar mais detalhadamente agora, que tem várias opções aqui com os nomes dos meses. E aí, passando brevemente aqui pelas figurinhas, isso daqui eu acho que eu vou usar bastante, viu? Tá precisando. Você cola aqui o mês referente ao qual você vai começar, coloca aqui e aí começa aquele mês. Por isso que é tão flexível no meu ponto de vista. E eu acho que foi até o objetivo da autora da editora também,
ter feito o planner dessa forma. Porque daí, por exemplo, uma pessoa que vai começar no mês de fevereiro não vai estar no prejuízo de ter perdido, sei lá, talvez 15 páginas aqui. Então, ele é totalmente aproveitável. E aí aqui a gente tem a visão do mês, que você pode colocar as coisas mais importantes que vão acontecer durante aquele tempo. Aqui, as finanças. Temos o meu plano com Deus, são 2 páginas iguais. E aí começa efetivamente o planejamento semanal. Essa parte do planejamento semanal, ela vai se repetir em todas essas abas aqui, que são 12 no caso. E aí, toda semana vai ser dessa forma. Você coloca aqui as anotações que você quer, as prioridades, e aí vai por cada dia da semana em relação ao mês aí que você colocou. Gosto bastante dessa parte aqui também, que tem um versículo por semana. E aí o humor geral daquela semana. Isso aqui ajuda também, eu acho que isso aqui ajuda bastante na parte do período menstrual, aliás, do ciclo menstrual mesmo. Isso aqui ajuda a identificar mais ou menos o seu humor a depender do ciclo. Temos todas as abas aqui, cada uma de uma corzinha, que eu achei muito bonito, tudo bem colorido. Eu gosto dessas coisas de flores. Por último, o bullet journal que eu havia comentado com vocês. Estão vendo como ele é todo pontilhado aqui? Todas as páginas nesse final, eu imagino que sejam umas 20 páginas, umas 10 folhas. Elas são pontilhadas assim, então dá para fazer aquela coisa mais criativa de fazer colagens, fazer desenhos para quem gosta. Eu acho que isso aqui pode ser bastante útil. E aí, por último, mas não menos importante, temos essa pastinha que eu gostei muito. Eu acho que isso aqui vai ser muito útil num nível que vocês não têm noção. Tem muito papel jogado aqui pela minha mesa. Eu acho que isso em toda casa, né? E ainda mais que eu passo praticamente 10 horas ou mais do meu dia aqui em cima dessa mesa. Enfim, vários papéis, coisas importantes, qualquer coisa que eventualmente possa ficar jogado na sua mesa, você pode colocar aqui dentro. Tem essa partezinha aqui que é tipo um ziplock, mais ou menos isso. Tentando passar meio que por uma transição capilar. Não é exatamente uma transição capilar, é mais uma aceitação de como o meu cabelo é de verdade. Porque, na verdade, eu sempre tratei ele como liso, mas eu estou começando a pensar alguns sinais aí da vida. Na verdade, ele é ondulado. E por que eu tô falando isso? Porque eu fui ligando pontos, basicamente foi isso, em que eu estava vendo algumas fotos da minha mãe, quando ela era mais jovem,
E ela tinha um cabelo muito encaracolado, assim, chegava a ser enrolado mesmo. Tinha os fios bem curvos, bem definidos, era bonitão o cabelo dela. E aí, no Natal, a família da minha mãe se reuniu e eu fui pra lá também, lá pra Serrania. E eu estava observando a minha tia e a minha prima, inclusive eu até falei isso pra minha prima, de que eu estava começando a pensar que o meu cabelo, na verdade, ele não era armado. Sabe? Quando ele fica, tipo, super frisado. Eu acho que quem tem o cabelo liso, mas ainda não se aceitou, deve passar pela mesma coisa. Eu observei que elas também tinham o cabelo enrolado. E aí eu ligou uma chave assim na minha cabeça, sabe? Eu falei, poxa vida, cara, a minha mãe tinha um cabelo enrolado. A minha irmã tem um cabelo enrolado. E aí eu vi que a minha tia e a minha prima também tem um cabelo enrolado. O meu cabelo não pode ser liso. Faz sentido? Eu imagino que sim. Então, por isso, eu fui, comprei uma gelatina. Tô fazendo alguns testes aí com o cabelo pra ver se eu consigo entender o bichinho como ele é. Eu já estou no 4º dia, mais ou menos, passando gelatina no cabelo e definindo ele de alguma forma. E ele está enrolando. Porém, ele fica, tipo, as primeiras 4, 5 horas enrolado. E aí, passa um tempo, ele volta a cair. E eu tô começando a pensar, e aí nos meus estudos, né, juntando tudo isso, que ele está comprido demais e o corte está errado e aí ele tá pesando, sabe? Ele não tá deixando leve o suficiente para que os cachos parem. Eu não sei se isso faz sentido, porque eu nunca me preocupei muito com os cuidados com o meu cabelo. Um detalhe. Oi, amor da mamãe. Eu marquei pra cortar o cabelo e fazer o cabelo também, dar uma repaginada, né? No final do mês. E aí eu quero comentar isso com a cabeleireira pra ver o que ela diz a respeito. Talvez eu tente um corte que valorize cabelo ondulado. Eu acho que eu vou seguir mais ou menos por essa linha. Dito tudo isto, qual é o ponto? Hoje eu não vou deixar ele cacheado. Tá muito frio, tá fazendo muito frio aqui. Praticamente assim, o auge do verão. E tá muito frio aqui, porque caiu uma chuva ontem, gente. Eu vou secar. Hoje eu desisti de encaracolar o cabelo. E eu vou voltar às origens, né? Aquela recaída. Agora que ele tá desse jeito, vocês estão vendo como que ele fica... Não sei se é por causa do secador também. Mas quando eu não seco, ele fica super volumoso, assim. Volumoso modo de dizer, né? Porque eu tenho pouquíssimo cabelo. Mas ele fica alto, entenderam? Alto. E aí eu tenho que passar óleo, ficar tentando baixar ele. Ele é encaracolado, eu preciso aceitar os fatos. Essa é a realidade. Eu tô usando esse olhinho aqui, da L'Oréal Paris. Passo nas pontinhas. O restinho do restinho que sobrou na mão eu passo por cima. E é isso.